Estamos ao vivo! Codificado Podcast, mais uma vez aqui nessa quarta-feira, às 21 em ponto, hein, Pedrão? 21 horas. Dia 2 de outubro. 2 de outubro. Quase o Dia das Crianças. E hoje você chegou em cima, né? Cara, eu sempre tô em cima. Sempre. Assim, né? Sou um cara que a marcação é cerrada. E agora descobrimos que você é São Paulino, então... Bicho, já descobrimos. Você que tá falando aí que você tá virando corintiano. Mora em São Roque. Não. São Paulino. É lógico, pô. 3 horas por dia de natação. Lembrando, hein? Lembrando a todos que se inscrever no canal é uma boa. Compartilhe e acesse o nosso streams de áudio, certo? Codificado Podcast, a nova versão tecnologia. Toda quarta-feira aqui às 21. E começou, Pedrão. Outubro, o ano tá acabando, mas ela está aqui. Está, a Juliana já está aqui. E só para completar um pouco, queria agradecer todo mundo que participa das entrevistas, todo mundo que acompanha a gente no canal. Essa semana nós batemos 118 mil visualizações, lembrando que são 4 meses apenas, a versão tecnologia, né? Agradecer a todo mundo que participou das entrevistas, que ajudou a impulsionar, e é isso. Estamos trabalhando muito para atender aí a expectativa de todo mundo. E queria deixar claro assim, tirar o avião do chão é muito difícil, colocar nesse ritmo aqui, porque eu não sou da área, eu venho da área de tecnologia, estou aprendendo aqui um pouquinho por dia. E dica, sugestão, reclamação, pode mandar no meu WhatsApp, no nosso e-mail, nós estamos aqui para ouvir, para melhorar todo dia. O que você está bebendo aí, Pedrão? Aqui estou tomando um energético, porque eu acordei às 6 horas da manhã, já tive num evento hoje, trabalhando 12 horas, 14 horas. Se eu pego bebida alcoólica aqui, hein? Não tem, mas não era nem pra estar aqui esse copo. Foi mas uma falha mas técnica. tá tudo tranquilo, cara. Tá. Boa noite, Juliana. Você não vai ficar aqui até 3 da manhã. Né, cara, a gente... Então... Boa noite, Ju, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem e vocês? Obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço. E vamos tocar o barco aí. E lembrando, hein? Peça aos seus convidados para fazerem perguntas e se inscreverem no canal, não é não, Juliana? E ativa o sininho, hein? Ativa o sininho, é importante. Legal. Ju, como é que você começou na área de tecnologia? Como é que você entrou? Como é que você pegou esse vírus aí? Conta pra gente como é que foi o start aí. Foi meio de sopetão, assim, tá? Eu era estagiária e aí surgiu a oportunidade. Meu noivo, na verdade, começou a trabalhar em uma distribuidora. E aí eu trabalhava na Receita Federal, nada a ver com Nossa, por que você não falou isso antes? Nada a ver com o segmento. E surgiu a oportunidade e eu falei, vou fazer estágio, vou entrar. Aí surgiu a oportunidade com a área de compras, comércio exterior. Falei, não tenho experiência, mas vou. Comecei a ver o movimento ali, falei, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, isso aqui é legal, comemorar por uma venda, e é isso, tá no meu sangue. Aí comecei a seguir carreira lá dentro do distribuidor, surgiu a oportunidade de virar analista, aí aceitei a oportunidade para virar analista, e aí fui subindo, trabalhando com diversos fabricantes ali, e aí aos poucos fui crescendo, virei gerente de produto virei gerente de merchandising, e agora eu lidero um time, agora só de mulheres. E o que é analista? Analista de produtos é o especialista de produtos. Tá, é uma pessoa que está dentro da distribuição e está ali suportando as dúvidas, por exemplo. O vendedor tem uma dúvida, quando vai chegar, quando tem aquele produto, e aí é essa função que corre atrás. Exatamente. O analista faz um intermédio, na verdade, de configuração, ajuda a dimensionar produto, ajuda com cotação, inclusive, também. Então, ele dá o suporte para o time de vendas. Para acelerar a venda. Exatamente. Para o vendedor conseguir reportar lá, responder todas as cotações, implantar todos os pedidos. Tanto para o vendedor quanto para o revendedor também, né? Então ele acaba fazendo esse suporte para o time interno e para o time externo. Time interno e para o time externo, legal. E hoje você toma conta de uma equipe, por que você falou que é só mulheres? Qual que é? Vamos entender, né, Kiko? Não foi nada proposital. Quando eu assumi o time já era um time só de mulheres, e aí consequentemente acabou se tornando um time só de mulheres ainda. Continua um time só de mulheres, e eu acho que são mulheres extremamente focadas, extremamente guerreiras ali no dia a dia, e acaba fazendo muito parte dessa linha que vem falando muito sobre mulher na tecnologia, né? E o meu time, ele é muito treinado com isso também. A gente fala muito disso e incentiva muito com que elas tomem essa postura de eu sou mulher na tecnologia, eu entendo sobre o negócio
e tô aqui para fazer o negócio acontecer também. É porque a gente percebe, quando você vai entrevistar uma menina, né, e para trazer para a área de tecnologia, que ela tem um pouco uma barreira ali. Mas como é que eu vou me familiarizar com tudo isso, né? Porque vê aquele elefantão branco, né? E pra gente, bom, eu não posso falar porque eu tô fazendo isso há 40 anos, né? 30 e tantos anos, mas eu não vejo dificuldade. Eu acho, cara, e é maneira de explicar, né? Então, você que está em casa aí, quer entrar, manda o currículo, né? Manda para a Juliana. Tem um monte de gente aí precisando de gente boa. E porque é um mercado fantástico, né? Exatamente. Tem muita oportunidade, Tem né? Tem muita oportunidade. E eu acho que se você tiver afim mesmo de seguir nesse ramo, a ideia é você se especializar naquilo que você quer. Você entender se é isso que você realmente quer. Há um tempo atrás, uma pessoa me falou isso. Entenda se é realmente esse ramo que você quer seguir. E se é isso que você quer, se especializa. Se especializa para você ser melhor no que você faz. E eu acho que é isso. Não só mulheres, mas qualquer pessoa que Todo queira mundo, seguir né? no ramo. É você realmente se especializar e seguir e mostrar que você é capaz daquilo, que você domina sobre o assunto. Eu acho que dominar sobre o assunto te faz ter muito mais credibilidade, te faz aparecer muito mais, né? Então faz parte ali do dia a dia. Do dia a dia. Ô, Juliana, rapidinho aqui. Você falou que antes de você entrar para a tecnologia, você estava na Receita Federal. Também na área tecnológica ou não? Não. Eu trabalhava na recepção, mas eu fazia estágio e era muito mais ali no arquivo, então Sim. nada a ver. E o que te levou, assim, você curte a tecnologia? Você curtia antes? Já mais Não, nova? Você é não. uma mulher nova, né? Qual a sua idade, desculpa? 29 anos. 29, pô. Você começou a trabalhar, faz quanto tempo que você tá na tecnologia? 10 anos. Pô, Você vê? então, cara. E já está tomando conta de uma equipe. E qual que despertou a tecnologia pra você? É exatamente esse dia a dia. Eu ver que venda me atraiu, eu ver que você colocar a mão e fazer aquilo acontecer. Cada dia é uma rotina diferente, não tem uma rotina. Uhum. Então são novos desafios todo dia. E isso me atraiu. Quando eu olhei aquilo, eu falei, putz, é isso que eu quero. Acho que tá aí o caminho. Quando você chega na tua mesa de manhã, você fala assim, bom, tô pronta pro... Abre lá o Outlook, lá, né, com as suas ferramentas, fala, bom, deixa eu ver o que tem. E eu tô pronta, pode vir. É tipo uma guerra, né? É isso. Porque cada hora vem uma surpresa de um lado diferente. E cada dia um BO diferente, mas também... O que a gente coisas chama de BO boas, são os diferentes. problemas mesmo, porque vem Exato. problema. E às vezes assim, quando a gente fala de problema em vendas, vê se você tem esse pensamento também. Quando a gente fala de problema em venda, às vezes o que é o problema pro Kiko, pra gente não é o problema. Porque o cara fala assim, olha, essa máquina em vez de chegar na sexta, vai chegar na segunda. Entendeu? Um exemplo. Não posso esperar 3 dias. problema. Calma, cara. Mas se faturar na sexta, podia ficar parado na transportadora. Entendeu? Então é a maneira, às vezes, de colocar, Exato. entendeu? Que vai... Porque é melhor, às vezes, falar a verdade do que virar e falar pro cara uma mentirinha, né? E você acha que se encaixou nesse mundo? Porque a mulher tem isso, né? A mulher, ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. E isso é o que te traz? Você acha trabalhando com o que você trabalha? Eu não me vejo fazendo outra coisa, pra ser sincera. Eu já falei isso já para várias pessoas, inclusive eu me encontrei muito nesse universo de tecnologia, gosto muito. Há um bom tempo eu já trabalho principalmente ali com a parte de PCs, né? Então passei por alguns fabricantes, mas gosto muito dessa área e não me vejo fazendo outra coisa. E eu acho que é isso, quando você se encontra no que você faz com paixão, você faz com amor, você faz com dedicação e se dedica, automaticamente vem o resultado. Vem o O resultado. resultado é consequência daquilo que você faz diariamente, com carinho, com paixão mesmo. Você encontrou dificuldade no início para trabalhar com Muita, tecnologia? É? muita. Tem muita resistência do mercado, acho que principalmente por você ser nova de experiência. E uma mulher na tecnologia também tem E nova, isso. né? Nova. É, porque o pessoal olha assim e fala, ô, eu tô aqui há 30 anos, lá vem tá falando ela. o quê? Tá falando o quê? Eu me vejo assim, porque às vezes eu chego num lugar e a pessoa fala, não, tá errado, vamos fazer assim, assim. Não, vamos seguir esse caminho. Quem que ele tá dando palpite aí? Começou ontem. Você? Eu. O cara fala que você começou ontem. É, É mesmo? sério. Existe isso ainda? Ainda. Caramba. Ele acreditou. É. Kiko, é difícil. E você vê isso, né? Então você senta numa mesa, por exemplo, com a marca que você trabalha, você senta numa mesa ali, tem alguns dinossauros lá, com certeza, e se você vai se expor muito, vai arrumar encrenca. Aí talvez eu tenha um problema, quero ver se você tem igual. Vou ficar quieto ou vou falar? Alguns momentos
momentos você precisa ficar quieto e outros você precisa falar. Certinho. Em alguns momentos você tem que ir pra cima e falar, cara, tá errado, acho que tem que fazer desse jeito. E em outros você fala, não, vamos dar um passo pra trás Não vale a e pena. não vou comprar essa briga. É isso. E é vai em isso. frente. E são escolhas diárias. É. E na maioria das vezes eu acho que vale você se falar a sua opinião, mas do modo que a pessoa também entenda que você não está sendo agressiva ali naquele momento e que você tem razão em algum momento também, né? E não que ele esteja errado, são só opiniões diferentes. E eu acho que esse é o grande problema, você dá a sua opinião e a pessoa achar que não é a sua opinião tá errada, né? E não é bem por aí, eu acho que... E eu acho que é essa a grande dificuldade da mulher. Ela dá a opinião e a pessoa ali que tem mais experiência aceitar aquilo. Eu vou colocar de uma outra forma. Eu queria ver o que você acha. Ó. Quando a gente fala que a gente tem mais experiência, a gente pode colocar assim, que a gente trabalha mais tempo no mercado. Então a gente vivenciou mais oportunidades, vamos colocar assim, mais situações. Aí eu vou trabalhar com uma menina, por exemplo, eu estou numa situação assim, coloquei lá uma menina para me ajudar. Então eu paro às vezes, eu aprendi isso, foi muito difícil, tá? Confesso que para mim é difícil. Eu paro às vezes e pergunto para ela, como é que você faria isso? O que você acha disso? Como é que você faria isso melhor? Porque o que eu estou vendo, e aí eu queria a sua opinião, a sua também, Dr. Kiko, nós estamos com uma geração que está pensando muito mais rápido, entendeu? Está vendo as coisas de forma diferente, porque o celular, os tablets, essa velocidade da internet, né, mudou muito o comportamento das pessoas. Então, é natural que eles tenham uma visão diferente da gente. A Juliana tá no time, né, cara? Nesse time, ela tá no time dos jovens. Né? Tipo, você tá trabalhando com uma faixa etária que realmente tá aplicada ali a isso, não é isso? É isso. Isso ajuda, né? Ajuda. Em alguns momentos, sim, tá? Eu acho que tem o lado positivo e o lado negativo. Em alguns momentos ajuda, sim, até porque você quer agilidade, quer tudo pra agora, mas o querer agilidade, querer tudo pra agora, em algum momento pode te prejudicar também, porque não é assim, as coisas são no seu tempo também. Tem o time. Mas, por outro lado, quando a gente fala, principalmente do nosso mercado, é isso, é agilidade, é ali, é fazer as coisas no agora, é correr atrás do que você quer, e eu acho que essa geração, ela tem muito disso. Tem o seu objetivo e corre atrás daquilo que você quer. E é sempre, tá, e o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Então, eu acho que é positivo, sim, isso. Sim. Mas tem também aquele lado de você nunca fica satisfeito com aquilo. Você sempre quer o a mais, o a mais, o a mais. E em algum momento pode gerar uma frustração também. Mas isso entra também no a gente querer o resultado rápido, né? Isso. E, assim, essa turma hoje quer, não, preciso fazer o número hoje. Então, ó, a gente tem que dar um tempo um pouco maior para aprender também, né? Às vezes a gente tem que revisar 2, 3 vezes, não dá para chegar e plá. Você acha que, tipo, hoje o meio, né, de vocês é muita ostentação, né? Então, não é? Por não quê? é? Não, assim, não o meio do falando dos jovens, não o meio só meio dos jovens. E aí o jovem, cara, ele quer estar sempre bem, quer sempre estar bem na fita, entendeu? Então, isso atrapalha, porque o cara fala, pô, cara, eu quero estar ganhando X, eu quero mostrar que eu sou isso, eu quero mostrar que eu tô bem. Isso atrapalha um pouco, né, no foco ali do que você faz, não é? Atrapalha. É que eu acho que eu não sou dessa geração, tá? Por mais que eu esteja, talvez, nessa geração, eu não me enquadro. A gente colocando a geração, assim, você com 30, a gente tem uma turma nova entrando agora com 20, com 22, com 24, que já tem uma outra realidade social. Totalmente. Então, a menina com 30, ela já está estabilizada, ela tem um carro, ela tem a prestação do apartamento, ela tem um futuro aqui. A menina com 20 tem outra ideia aqui, aí a gente é uma discussão. Eu acho que o que o Kiko colocou, que eu queria a sua posição também, dando uma pitada, é que essa moçada entrando, que é um resultado mais rápido, e aí ela tem aquele papo do Google, né, cara? O cara entra lá, tem a resposta, pronta entrega. Ela tem a resposta, então ela sabe o que a gente quer dizer. Ela conhece um pouquinho de cada coisa. E é isso? É isso. Dia a dia é isso. Mas o problema de você dar um Google e ter um pouquinho de cada coisa é que... E o conteúdo, né? Acaba faltando conteúdo. É muito fácil você pegar um Copilot, que seja ali, dar um Google, teve a resposta, mas e o seu conteúdo? E para você falar sobre... Eu acho que é o grande problema, tá, agora. Porque você tem tudo muito fácil na palma da mão, mas você não se especializa em nada. Acaba
ficando ali. Então, eu acho que essa geração, o problema é esse. Então, você quer mostrar que sabe de tudo, tem de tudo. Sim. Mas e no fundo, né? O que tem realmente de conteúdo ali? E uma coisa que a gente tem que desenvolver, que tem que passar a informação e compartilhar isso e aprender, né, com a turma, é assim, dar mais oportunidade. Isso. Dar mais oportunidade, né? Eu queria perguntar para você uma outra coisa que tem a ver com isso. Você trabalha, por exemplo, numa multinacional e revende produtos daí da marca Dell, que é uma das maiores empresas do mundo. Ponto. Eu tenho na minha cabeça assim que essas multinacionais, elas investem muito pouco em treinamento. Eu acho que eles podiam investir muito mais. E não no treinamento de produto, no treinamento no social, né? Investir na formação da pessoa, do caráter, para essa pessoa chegar melhor no mercado de trabalho e chegar mais preparada. Com esse advento, com esse crescimento, o surgimento do IA, com uma explosão do IA, por exemplo, e com um investimento desse, a gente teria daqui 5 anos, por exemplo, uma geração, né, por exemplo, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 pessoas para suprir esse espaço que a gente tem vazio nas empresas, que a gente tem necessidade de contratar e não tem profissional. Entendeu? Então, como é que você vê uma empresa A, B, C, para não citar nomes, não fazendo esse tipo de investimento, não fazendo isso? Eu acho que acaba perdendo oportunidades, né? Acaba perdendo oportunidades porque você está beneficiando também a sua empresa, treinando as pessoas, qualificando ali as pessoas, os funcionários que seja, né? O time de vendas, principalmente, que está na ponta. Então, eu acho que usar principalmente o AI para isso agora, são poucas empresas que fazem isso, mas eu vou puxar a sardinha para a minha empresa, tá? Mas sim, hoje tem sim as multinacionais, falando da minha ali, que foca no desenvolvimento de pessoas, treina líder para desenvolver mas assim, pessoas. não focar no desenvolvimento de pessoas contratadas. Focar no desenvolvimento de pessoas, vamos dar um exemplo. A gente pegar hoje, desenvolver um projeto social onde a gente adota aqui 10 EPG e investe no EPG, na formação da criança ali com 12 anos. 10, 12 anos. Porque essa menina que vai estar no mercado daqui 8 anos, entendeu? Que vai ser a nossa estagiária e depois vai ser vai crescer e vai ser o novo gerente na próxima década, entendeu? Então, percebendo essa mudança, entendeu? Por que essas multinacionais não fazem isso? Então, dentro da organização, a gente entende que tem um investimento, que tem uma série de aplicações e vamos treinar. Tá, e o depois? Entendeu? Porque, e o depois? Essa foi a minha pergunta. Como é que você vê isso? Esse é um problema. Eu vejo que é realmente perdendo tempo, porque poderia estar treinando pessoas, poderia estar desenvolvendo profissionais e jovens que, às vezes, querem ter oportunidade, acabam não tendo oportunidade, e ali é uma abertura de uma porta para o mercado para esses jovens que querem construir um futuro, né? Existem empresas, sim, que têm programas. A SCAM, onde eu trabalho, ela tem um programa também que, junto com uma fundação X ali, tem um programa de desenvolvimento de jovens. Então, eu acho que é muito legal esse tipo de coisa. Pega jovens da comunidade ali e desenvolve para ter abertura de portas ali profissional. Então, eu acho que é super legal e as empresas multinacionais, elas deveriam ter esse tipo de programa, sim, e utilizar o benefício do AI para que impulsionar. Se fala tanto de AI hoje, então por que não usar a favor em coisas que realmente vai trazer um retorno ali para a sociedade, para os jovens, né? Então eu acho que é isso. O que te impulsionou quando você começou a vender PCs, vamos falar de PCs e notebooks, por exemplo, essa mudança tecnológica, porque o que a gente percebe? Quando você vai vender esse produto aqui, esse produto é esse produto, concorda? Então você compra 10, vendeu 10, vendeu 6, você compra mais 4. Esse aqui é esse aqui, esse copo, não muda, né? Quer dar um golinho para dar roupa? Essa xícara, concorda? Então estamos vendendo. Agora você vai vender tecnologia, todo dia você está aprendendo coisa nova. Então como é que você vê isso? Porque a gente percebe assim que tem pessoas que se apaixonam com esse desenvolvimento. E tem pessoas que criam aquela, isso muda toda hora, de novo a tabela, não quer ver que mudou tudo? E é isso, muda tudo toda hora. Você quer falar? Não, eu queria fazer uma pergunta depois, uma colocação. O produto ajuda, por exemplo, tá falando do PC, Note, toda vez que muda, atualiza, isso você acha que ajuda melhor na venda ou complica
Ajuda, porque o mercado é isso. Conforme vai atualizando, mais demanda vai gerando. Então, por exemplo, descontinuou, vou dar um exemplo aqui, tá? Saiu o Windows 10. Automaticamente, as revendas, os clientes finais vão querer trocar todo o parque de máquinas. Então, isso me gera mais vendas. Então, isso é ótimo. Quanto mais atualizações, melhor para as minhas vendas e, consequentemente, para as vendas das revendas também. Então, sim. Com certeza, sim. Quanto mais atualização tem, melhor para o mercado e gera mais demanda. E aí fica nesse ciclo, né? Vocês ciclo. esperando... É um ciclo infinito. O que tem de diferente é que um tempo, até uma década atrás, por exemplo, essa mudança ela demorava mais. Com a internet começou a crescer mais. Agora está muito mais rápido. Então, hoje você recebe uma tabela, vamos colocar assim, 3 meses, um quarto, né? Um quarto. Você pega uma tabela, no próximo quarto você já tem várias novidades. Não é uma, duas, várias novidades. E se você for abrir aquilo e estudar, tem várias tecnologias novas ali que você fala... Cara, uma pergunta para os dois, né? Que eu tô bem fora da área. Notebook. Comprei um esse ano. De quanto em quanto tempo ele vai atualizando? 6 meses. 6 meses? Já era esse seu. No máximo. Já vi casos de atualizar de 3 em 3. 3 em 3? Caramba, é muita coisa. Sinto lhe dizer que... Tipo, tá parecendo uma atualização da maçãzinha lá. Agora, eles precisam patrocinar a gente, né? Já falei. Então, quando a gente volta para os desktops, lá para os notebooks, para essa evolução toda, vamos lá, os desktops morreram. Morreu. Quando eu falo morreu, porque eu lembro assim, 90%, 95%, hoje nós estamos com 18% do percentual. Por aí. 18% certinho, de 15% a 18% das vendas. Então, de cada 100 peças vendidas, 18 peças é desktops. Por aí. Hoje, basicamente, 60% das vendas é Note. E aí o restante divide-se ali entre desktop, monitores e periféricos, né? Mas desktop passou numa fase que estava muito bem, assim. Era basicamente igual para igual. Cheguei numa fase de vender igual para igual em desk. O mercado se adaptou muito bem. E aí voltou a dar uma caída de novo em desk. Então, hoje está nessa faixa de 18%, 15%. Quando se vende muito bem, dá um boom nas vendas, é 20% ali de vendas de desk. E o que está impulsionando também esses 18%, 20% é o pequeno, é o mini. Mini. É o mini. 100% mini. Hoje é 100% mini. 100% mini. Mini é o pequenininho. O pequenininho até porque é compacto, então ocupa menos espaço. Imagina... e você pode fixar ele atrás do monitor. Ninguém nem viu ali atrás do monitor. E aí vai embora. Pra que serve esse pequenininho aí? Na realidade é o mesmo computador, só que ele é menor. Então aqui dentro de uma caixa desse tamanho, vamos colocar 25 por 20. Lembra aqueles DVDs antigos? Aquele tamanho. Daquele tamanho. É um pouco maior que esse tablet teu. E ali dentro você tem uma máquina com processador i5, 8 GB ou 16 GB, um HD de 256, e aí vai evoluindo. Aí o cara consegue trabalhar ali? Não, claro, um canhão, cara. Consegue trabalhar, não. É uma máquina normal. Ela é menor que o notebook, só que ela não tem um monitor. Então você pode pôr aqui, por exemplo, tem casos aqui no escritório que ela está embaixo da mesa, e aí você tem um monitor em cima. Entendeu? Então, e também tem um lance legal, que o Mini, por exemplo, pra gente, né, ele tá durando mais do que os notebooks. Entendeu? Rapidinho aqui, lembrando o pessoal que tá agradecendo o pessoal que tá no chat com a gente online aqui ao vivo. Não esqueça de fazer perguntas, hein? A Juliana vai responder. E aproveitando que tá todo mundo aí também, pessoal, se inscrevam no canal, tá? É importante pra gente, pro canal, que a gente tá crescendo, e vocês precisam dar um tiquezinho lá no inscreva-se, por favor. A Juliana já pediu 10 vezes aqui, vai pedir a 11ª? Ele é o Kiko. Então, e os notebooks agora, né? Com essa entrada da inteligência artificial, nós vamos ter os notebooks com o IA integrado lá no chip, tá? E é uma terceira onda? Como é que você está vendo isso? Terceira onda, vamos colocar assim para a pessoa que não é da área de informática, que está assistindo a gente. É o boom de venda que nós temos o nosso 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, tudo uma vez só. Ou seja, muita gente comprando. Você espera isso? Eu não só espero, como já começou a acontecer, tá, Pedro? As máquinas Dell agora que foram lançadas com NPU, o boom de vendas foi muito rápido, assim. Então, o mercado aderiu muito bem, vários feedbacks positivos e fora os benefícios ali, né? Então, muitas vezes, um cliente final que tem um perfil de usar inteligência artificial, parte de computação gráfica, e não quer investir, talvez, numa GPU que é um pouco mais caro, acabou aderindo à NPU.
E atendeu ali, superficialmente, lógico, mas de uma forma muito positiva. Então, acredito que o mercado aderiu muito bem, positivamente. Fora que inteligência artificial tá aí. Tá aí, nós vamos conviver com isso full. Exato. E dia a dia, se a gente for parar para pensar no dia a dia, o computador que já vem embarcado ali com a NPU vai facilitar o dia a dia. Tá, lembrando assim, o NPU tá dentro do notebook. Então, ela vai absorver a sua informação e vai trabalhar a sua informação. É isso aí. Tá? A GPU tá na internet ali à disposição de todo mundo. Então, você vai lá na internet e pega a informação que está lá. Então, a diferença da NPU NPU, não é isso? NPU. Que está aqui na tua casa. Então, é a sua informação. Então, é a informação da empresa. Não é na nuvem. Não está na nuvem aberta para todo mundo dar o pitaco. E também isso vai impulsionar, porque aí você pega um departamento gráfico, por exemplo, uma engenharia, desenvolvimento, está tudo ali. E aí o processo de desenvolvimento começa a crescer muito mais, a qualidade melhora muito mais rápido. Então você já está vendo uma busca muito maior por máquinas com processadores. Sim. Processadores com NPU, que é o maior. final ULA, né? É final U, exatamente, os Ultras. E o mercado se aderiu muito bem, gostou muito. Fora que, se a gente for pensar no dia a dia ali, principalmente para esses casos de... Até dia a dia nosso mesmo, da nossa rotina. Ter a inteligência artificial ali, ela acaba facilitando o nosso dia a dia. Então, uma busca rápida, estou fazendo uma apresentação, quero um insight ali rápido, ele vai ajudar e é isso. O mercado tem aderido muito bem aos processadores Ultra. E você acha que, por exemplo, a Dell vai vir com alguma associação junto com o Copilot da Microsoft para fazer pacotes, de colocar isso para acelerar, ou isso não passou ainda na cabeça deles? As máquinas já vêm com um botãozinho do Copilot embarcado. Mas aí você precisa comprar a licença. Precisa comprar a licença premium, mas a básica já vem embarcada. Já vem. Quer dizer, a básica vem ali, mas é o trial, 30 dias. É um trial 30 dias. Quer dizer, você chega, está embarcada, você testa. Dá para vocês traduzirem a conversa para quem é leigo? Oi, tudo bem? O Copilot vem embarcado. Caraca, bicho, mais ou menos isso. Calma aí que nós estamos viajando. Qual é o voo? O Copilot veio embarcado no sabia, 3, 4, 5? Não, a gente tá falando aqui só pro pessoal da Dell ali. Valeu, Dell. Explica de mas novo. eu também não sabia, eu me empolguei. Porque assim, é tanta informação que é o que a gente está conversando aqui. É tanta coisa que você para assim e fala, caracas. Você viu que eu dei um? Então, o que acontece? Você vai comprar uma máquina, hoje quando você compra um notebook, você vai ter um chip, dentro do notebook vai ter um chip NPU, e ali dentro vai acumular a sua informação. Então vamos dar um exemplo, você escreve lá, bom dia, como vai e tal. As suas informações vão para lá. Tá lá dentro. Então você baixou lá seus e-mails. Então você vai no seu Outlook, você vai lá, por prioridade você responde o e-mail do Gustavo, dela. Amanhã, quando você for fazer isso, ele já vai colocar ali o primeiro da Juliana, o segundo do Gustavo, o terceiro não sei o quê. Entendi. Então, e o que vai fazer isso faz? Ele vai otimizando. Então você foi ali, excluiu o spam da Brastemp, excluiu o spam da Magazine Luiza, excluiu ali aqueles spam. Quando você vai lá no dia seguinte, aqui ele já vai perguntar para você, posso excluir seu spam? É isso. E se você falar assim... Entendi. Sim, ele apaga. Filtra os e-mails que eu fui citado, por exemplo. Ele vai te fazer a lista dos e-mails. Então você está em cópia em quantos e-mails por dia? Entendi. Então entendeu? esse é o diferencial das máquinas com NPU, que já vem com o Copilot embarcado. Isso que a gente está comentando, nós estamos falando em cima do Outlook, dos e-mails. Que hoje, eu acho que você deve ter o mesmo tempo que eu, gastando 3 horas por dia com e-mail. E olha lá. 3 horas, 400 e-mails por dia. E aí, quando você fala, você leu a cópia, você está em cópia, você pirou. Então, se você tem uma busca, deixa eu ler isso rápido aqui que o chefe chamou. Então, você vai muito mais rápido, porque isso aí entra o lance de você ter a NPU ali. Então, ela acompanha a tua utilização. E aí ela vai te ajudando a você processar, ou seja, vai otimizar a sua utilização. E ganho de tempo. E eu ganho de tempo. E aí o que a Ju está trazendo para a gente? Que os notebooks da Dell já vem com um trial, que é um Office com Copilot instalado no sentido de demonstração por 30 dias. Entendi. Ou seja, você recebe o equipamento, instala o equipamento e o Office já está instalado. E aí você tem 30 dias para colocar lá o número de série e fazer a certificação. É isso? Isso aí. Tô aprendendo? Perfeito. Traduziu. Dell. Será que dá para mim virar revenda Dell? Acho que dá, hein, Pedro? Vou pensar em abrir uma revenda um dia.
Dell, a Dell é boa, bacana. Aquele meu lá é Dell, né? Hã? A Dell, aquele meu lá, O seu? o notebook é Dell, não é? Não sei, eu não vi. Lógico que viu. É Dell? É Dell, pô. Ele não tem... A Dell não tem a faixa de games também? Tem. Ele não Então, sabe nem a esse aí, marca. esse Você aí. acredita? O cara. Esse aí, cara. Ele é o cara do esporte, ele não sabe nem a marca do notebook dele. Sei, lógico que esse é Dell. É? É Dell. Dell e ele tem a placa de vídeo pra quem quer fazer podcast. O Wellington jogar tá ali videogame. dando risada. Ai. Não sabe a marca do notebook. Cara, Mas olha, aí ele deu uma deixa pra gente super legal. Porque, assim, vamos colocar assim, hoje, toda essa equipe de vendas que tem na rua, então eu falo isso todo dia. Você está ligando para o cliente, tudo bem, você que marca que você utiliza? O cara fala o que vem na cabeça. Diminuir um pouco, porque antigamente a gente fazia isso, né? A gente assistia os vendedores fazendo isso, e o cara falava que tinha a máquina da LG, da Samsung, né? Porque tinha aquele parque gigante, a OAC, entendeu? Eu tenho um i7 aqui da OAC, cara, entendeu? Hoje diminuiu muito com os bundles, né? Sim. Porque você está vendendo as máquinas com os monitores, e então na frente dele tem um monitor. Tem um monitor. Aí ele precisa pensar um pouquinho para falar, né? Exatamente. Mas a gente ainda cata o cara dando um caô desse do Kiko aí que não sabe a marca do Não notebook. sabe a máquina do meu notebook. Cara, é uma coisa assim, é porque vocês trabalham com a tecnologia. Mas nosso dia a dia é isso. Quem não trabalha, não quer saber, entendeu? A verdade é essa. Eu acho que o importante do nosso podcast hoje é o conhecimento disso. Porque, já imaginou? Quem não trabalha vai comprar, por exemplo, você vai comprar um notebook para você deixar em casa, para você fazer um trabalho, para você, sei lá, fazer qualquer coisa. Você não tá preocupado com a marca. Com a Você, marca. você quer ver o que ele vai te proporcionar ali. A né? pessoa vai comprar, você vê se você concorda comigo, ela vai comprar o quanto ela pode pagar. É isso. Então, mais da metade, essa que a gente chama de linha de varejo, né? Mais da metade chega numa determinada loja e fala, opa, 289, esse é meu número. 36 de 289, leva o notebook embora. E tá pagando, às vezes, muito mais caro com uma máquina que não tem recurso e uma máquina antiga, às vezes. Você entendeu? E são perfis de clientes. Eu acho que tem o cliente que compra preço e tem o cliente que compra configuração, que compra realmente aquilo que vai atender dia a dia, a configuração ali. E você é um exemplo do que compra preço. Do que compra preço. Não, quando eu fui comprar um notebook, realmente assim, leigo total, e eu precisava para começar a fazer um podcast, porque faz tempo isso, a placa de vídeo não rodava. E aí quando eu cheguei na loja, cara, muito ruim o atendimento, porque os caras não sabem, entendeu? E olha que eu fui numa loja de nome, que vende produto eletrônico, e que eu não vou falar o nome, que é alguma coisa que termina com shop. Tá. E aí é o seguinte, cara, a galera não sabe o que tá te vendendo, entendeu? O cara sabe ali só a prescrição Ele só quer vender. Esse é o grande problema de quem é leigo e vai comprar algum produto assim em loja. Eu acho que sofre mais do cara da empresa que, entendeu? Pega direto com a revenda aí. Com certeza, porque a revenda dá o suporte, todo o suporte técnico para te ajudar realmente a dimensionar o produto, né? Faz parte do dia a dia ali da revenda. Mas a revenda só atende o mercado corporativo, Kiko. Sim. E aí o usuário final, que a gente chama, a pessoa física, ela tem que ir para o varejo, ela tem que ir para uma loja ou para o e-commerce. Porque a revenda não tem estrutura para atender o usuário final, falando, qual a placa de vídeo que é melhor. Quero botar no podcast. A gente não tem essa estrutura. Então a gente tem estrutura para atender o cliente que está comprando mais máquinas, né? E vamos continuar falando de notebook. E essa linha nova agora, que vocês colocaram o Inspiron, por exemplo, saiu o Vostro, entrou o Inspiron. Você quer falar um pouquinho por que fizeram isso? O que você acha? Pode, não pode? Não, eu acho que, assim, acompanhando toda a transição que teve de portfólio da Dell, do Vostro para o Inspiron, acho que foi uma tentativa da Dell de unificar o portfólio. Até porque Dell.com direto já vende o Inspiron, vende muito. E por que não unificar o portfólio da distribuição? Até para ter uma única comunicação ali com os clientes. É mais fácil o portfólio ser um só do que você vender dois produtos diferentes, basicamente para a mesma rota. Por mais que o Inspiron, ele sempre teve uma abordagem muito Inspiron é para consumer, Inspiron não é para corporativo. Só que isso mudou, até porque a configuração do Inspiron mudou também. Então hoje ele já vem com chip TPM físico e ele vem com certificação militar, o que torna o item um item corporativo.
Então, ele veio, sim, para tomar o espaço do Vostro. E ele tá, aos poucos, conquistando o seu espaço, tá? Eu acho que o cliente ainda tem muito na cabeça de, não, ele é um item para varejo, ele é um item para consumer. Mas você acha que o cliente final ou o vendedor? Os dois. Os dois? Os dois. Também penso assim. Os dois. E eu acho que é o que eu falo todos os dias, é meu mantra diário. Acho que o principal desafio é quebrar da cabeça do vendedor de que ele não é mais, para que ele passe essa segurança para o cliente final também ali, sabe? Para a revenda, no caso, que é o nosso cliente final, né? De que, não, a partir de agora ele é um item corporativo. E aí, no meio desse caminho, lançou-se o Latitude de 15 polegadas, que também tomou uma proporção muito grande de mercado e acabou ali assumindo meio que uma fatia do Vostro, tá? E foi super bem. Hoje é campeão de vendas. O Latitude com tela de 15. Tela de 15 polegadas. E nós vamos ter Latitude com tela de 14 também. Portfólio de distribuição, não. Não? Foco é tela de 15. Então não vamos ter mais 14. 14 projeto, só projeto. Aí faz projeto que a gente fala com registro de oportunidade, toda aquela parte... Então quer dizer, todo o portfólio da distribuição vai ser tela de 15. Tela de 15. Inspiron tela de 15, os Latitudes, é isso, né? Latitude 3000 com tela de 15 também. E aí tem o 5000 que vem com Ultra, que aí ele é tela de 14 polegadas. Ah, que é a linha nova. Que é a linha nova. Só que ele é uma linha parte, né? É uma linha premium. Mais cara, exatamente. Linha premium. Mais parruda. E aí ela já vem com 14 polegadas, até por conta do perfil mesmo de máquina. 14 polegadas. Agora, linha de entrada, 100% 15 polegadas. Esse Latitude é aquele que a tela faz uma curva ou não? Não. Pode responder. Tela Sobrou para você. Curva? Não, ele quis dizer o seguinte, que os monitores curvos. Ah, do monitor curvo. Sim, não. Não, é porque eu sou bem meio... Latitude, pensa que o Inspiron é a linha de entrada realmente, que é o item mais barato, é preço, configuração básica e preço. E o Latitude é um item intermediário. Então, ele tem um preço intermediário, mas ele tem uma configuração mais avançada. Assim como a carcaça dele também é diferente. Então, pense que são é modelos, nós estamos falando aqui de modelos de notebook. Exatamente. E aí a visão dele é... Por quê? Notebook. A visão dele é legal, porque a gente falou de tela de 15. Então, e uma coisa que ele falou que tem muito a ver, porque todo mundo quer monitor curvo hoje. Você está vendo essa onda de troca? Tá muito em alta. Então, muito em alta. Mas nós vamos ter monitor curvo lá na tua linha? O que você acha? Tem monitor curvo, porém projetos também. Então, consegue cotar via projetos, tá? Até porque essa linha de gamer, acho que aumentou muito rápido, né? Tem muito gamer. E é procurado realmente para gamer essa linha de monitor curvo. Mas tem empresa comprando. Eu quero colocar aqui também. Pode colocar. Não, mas eu acho que normal, entendeu? Tem muita empresa cotando monitor curvo. Tem. E tem pouco produto. Mas não vai ter. Portfólio da distribuição para a Dell não vai ter. Até porque eu acho que é custo-benefício também, tá? É um item mais caro e acaba não compensando ter no portfólio. Então, hoje, a ideia é ter a linha E de entrada ali e a linha P, que é a linha intermediária. Então, tanto que a linha E só ficou um único modelo, com uma tela de 19 polegadas, 18 polegadas. 19. E o restante tudo P, que é a parte profissional, que aí tem até 27 polegadas. Acima de 27 polegadas, que aí são os modelos curvos, geralmente é 30 polegadas para cima, é só projeto mesmo, encomenda. Muito bem. Vamos ler as perguntas? Estou à sua disposição. Mas primeiro eu queria pedir de novo para se inscrever no canal, deixar o seu likezinho, nos siga na @codificado podcast. Vai lá dar aquele seguir também, que é importante. Pessoal aqui nos acompanhando. Quer falar mais alguma coisa? Não. Tá andando? Tá andando. Aqui é ao vivo e a gente vai arrumando. Quem sabe faz ao vivo é isso. Ele vai fazer... Vitor Lima tá com a gente. Maria Goulart falou, Pedro, deixa ela falar. Rosângela Correia, tão novinha e já cresceu na área com muita dedicação. Parabéns, Juliana. Lê Silva mandando boa noite. Vitor Lima, parabéns, Ju, você é merecedora. Kessia Monteiro, oi, Ju, linda, excelente live. Mara Silva, é tudo da sua equipe isso aqui. Umas baita puxa-saco, hein, bicho? Mas tá beleza. Kessia Monteiro, Mara Silva também, boa noite, parabéns. João Vitor da Costa, oi, Ju. C4 Guizin, parabéns, Ju, você é gigante. Lucilena da Silva Ferro, Ju, você é merecedora, que orgulho de você. A atriz Thalita Santana também mandando um parabéns.
Samara e Renan, parabéns, Ju, você é incrível, que orgulho. Sérgio Fonseca já mandou uma pergunta aqui, ó. Trabalho como gerente de produtos de um fabricante e somos parceiros da sua empresa. Qual a sua visão sobre a plataforma Android versus Windows? Mas eu nem posso falar, como é que eu vou falar? Plataforma Android versus Windows. Não tem plataforma Android. A gente... Plataforma Android é mobile. Mobile. E a plataforma Windows, desktops, notebooks. Então a pergunta, precisamos dar uma colocada melhor aí. Quando a gente vai falar de Android, nós vamos falar de mobile. E o Windows a parte de PCs, né? Ou algum Chromebook. Exato. E quando a gente vai falar de notebooks e desktops, nós vamos falar de Windows Pro. Exatamente. Eu acho que eu não errei a pergunta, mas ele é Android... Sim, tá correto. É isso, né? Então que eu sou meio... Reformule a pergunta. Não, é isso mesmo. Ele colocou dessa forma. Ele mandou aqui, ó, trabalho como gerente de produtos de um fabricante e somos parceiros da sua empresa. Qual a sua visão sobre a plataforma Android versus Windows? Não, assim, nós vamos usar o Android e vamos usar o notebook com o Windows. Sérgio, olha, dá uma relida aí, manda outra pergunta aqui, porque aqui, cara... Estamos aqui. Essa não valeu. Marcelo Moraes, parabéns, filha, tenho muito orgulho de você. Kessia Monteiro, tecnologia é tudo hoje em dia. A inteligência artificial é a vibe do momento. Gabriela Rodrigues Raimundo mandando parabéns, Juliana também. Rogério Valdívia, show. Paloma Santos, parabéns, Ju, trajetória linda, sempre com resiliência e sensatez nas decisões diárias. Sucesso. Cleo da Mata, boa noite a todos. Gustavo Vieira, parabéns. Marcelo Moraes, com certeza o terceiro setor precisa muito desse investimento. Tamires Navarro mandou aqui, ó. Juliana, por que o Spirion não tem o RJ45? Esse talvez não seria diferencial das máquinas, para as máquinas serem muito mais vendidas do que já é? Concordo. E foi uma estratégia da Dell, até porque a rota direta também não vende com o RJ45, tá? E eles quiseram manter a mesma linha de produto. Então, um pouco do que eu falei ali de padronizar o portfólio. Então, padronizar a rota direta com a rota da distribuição é o mesmo item. Por esse motivo, ele não veio com o RJ45, tá? Como opção, tem um adaptador à parte, que eu sei que alguns clientes acabam não aceitando por ser um acessório à parte, mas tem vendido muito bem também, tá? Tem um custo, né? Tem um custo adicional, mas tem vendido muito bem como uma solução alternativa. Então, eu quero preço, eu quero um item de entrada, uma configuração básica, porém eu quero ter a RJ45, a opção no momento é comprar o adaptador à parte e fazer o bundlezinho. E, inclusive, tem desconto de bundle, tá? Agora, uma observação nessa pergunta que entra na nossa discussão do dia a dia, o que a gente estava conversando antes. Eu estou respondendo a cotação, eu não estou atendendo o cliente. Então, o que acontece também com o cliente hoje? Parte das máquinas dele está usando no Wi-Fi e parte está cabeado. Entendeu? Então, ele compra um lote, 3 peças, ele nem percebe que não tem um RJ. Não. Aí, um cara vai lá, vai para outro departamento, precisa pôr, não tenho... É exatamente isso. Porque eu acho que 50% das posições já são com Wi-Fi. É isso. Então, essa é uma coisa que a gente precisa conversar e explicar junto, né? Então, nós estamos vendendo equipamento que não tem porta, é a tendência. Então, hoje, quem está usando cabo que está fora tá ultrapassado. E entendeu? aí, nesses casos, aí tem que migrar para o Latitude. Por exemplo, você chega lá no teu departamento, tem 12 pessoas, quantas máquinas com cabo? Muito difícil. Muito difícil. Aí você fala, você tem 300 pessoas ali naquele andar que você está. Quantas pessoas estão usando com cabo? 1, 2, no máximo 3. Você entendeu isso? Então, a gente tem que falar isso mais vezes. Quer dizer, de 300, tem 10 pessoas usando com cabo. Então, que são aplicações específicas. Então, o Inspiron, ele está alinhado com um mundo novo. Com a tendência. Com a tendência nova, do home office, do híbrido. Eu acho que é isso. Exatamente. Defendi bem? Defendeu bem. Eu acho muito legal todas essas siglas. RJ45, pra mim é Rio de Janeiro, 40 graus. tá valendo. Vamos aí, ó. Sérgio Fonseca mandou mais uma pergunta, ó. O mercado de locação vem crescendo muito devido a essa evolução acelerada de hardware. Você não acha que o mercado de locação vai ser muito mais crescente em relação à venda de equipamentos? Sérgio, não derruba nós de novo, hein? Boa pergunta. Agora é boa. Eu acho que sim, vai crescer muito mais o mercado de locação, tá? É uma tendência, na verdade já cresceu muito, né? Mas, na verdade,
para a distribuição em si, não acho que vai ser afetado, pelo contrário. Até porque, quando a gente fala de um contrato de locação, e tecnologia tá aí, cada dia é uma coisa nova. Então, um contrato de locação tem uma validade. Acabou aquela validade, ele vai ter que atualizar aquelas máquinas, atualizar o portfólio dele para renovar aquele contrato. Então, vai gerar mais vendas para o distribuidor e para o fabricante. Consequentemente, mais oportunidades ali para o revendedor que atua com essa parte de locação. Então, a atualização da tecnologia vem a favor do as a service ali, para que ele vá fazendo atualização cada vez mais dos contratos dele. E não acho que vai tirar a venda, não, muito pelo contrário. Cada vez vai crescer mais e acho que vai aumentar muito mais vendas, tá? E você pode colocar muito serviço, né? Então Serviço. você vê aí muito serviço junto com a venda do hardware. Que é o diferencial. Que é o diferencial. Então hoje você vai vender um hardware, eu escutei isso hoje no evento, você vai vender um notebook, você vai ganhar 40, 50 reais. Agora, se você agregar alguns serviços aqui, você vai ganhar mais dinheiro no serviço do que no próprio hardware. E com o Easy Service, com a locação, você pode juntar tudo isso e entregar. Então entra na cobrança de mais treinamento, de mais especialização, para a gente poder entender o que a gente pode colocar junto com essa caixinha aqui para oferecer para o nosso usuário final. Então, ao invés de deixar de vender, muito pelo contrário, acho que você vai ter cada vez mais valor agregado na sua venda e uma venda mais qualificada e, consequentemente, uma retenção de cliente ali, né? Porque maior. Uma vez que você oferece um serviço que é bem atendido, é isso. Boa. Ó, Diego Tosta também tá por aqui. Boa, pessoal. Laura Vecchioli mandou aqui, ó. Boa noite. Embora o desktop tenha morrido, já falamos que não morreu, hein? Ele tá ali, mas tá ali ainda, né? 18%. 18%. Embora o desktop tenha morrido, as telas ainda não têm vendas expressivas. Para serem usadas como segunda tela, já que os notebooks estão cada vez menores... Quer que eu repita a pergunta? Porque eu Não entendi. dei uma baita de uma pipocada. Ó, boa noite. Embora o desktop tenha morrido, as telas ainda têm vendas expressivas para serem usadas como segunda tela, já que os notebooks estão cada vez menores? Tem venda expressiva, sim. Tem venda expressiva e hoje vou te falar que basicamente de 10 notebooks que eu vendo, 5 vendo com tela. Com a segunda tela. Com a segunda tela. E você vê, eu uso com 2 telas, então eu uso tela do notebook, mais 2. Todo mundo aqui usa notebook com mais uma tela. E a tendência é que futuramente você use mais uma tela, então 2 telas, além da tela do seu notebook. Eu sinto necessidade... Não, porque você tem... Vamos colocar assim, você está utilizando o notebook, você tem uma tela só. Só que é tanta coisa, então você tem uma segunda tela para view, aí você tem uma outra tela para comunicação. E tem hora que você tem, por exemplo, algumas tabelas, alguma comunicação que você precisaria de uma quarta tela. E tudo isso com Pilot, então com tudo isso você consegue ser mais produtivo, porque você está muito rápido na visualização. Exatamente. Hoje a gente desenvolveu a gente está vendo, né? Tá parecendo um trader. Cara, não é isso. Você bate o olho e já leu, né? Então, e é isso. Então, acho que o notebook, é que ela colocou bem, 10 notebooks, 5 telas. Então, cada 10 pedidos, 5 sai com a segunda tela. Entendeu? E daqui a pouco, cada 10 pedidos, 3 vai sair com 2 telas a mais. Caramba! Isso. E a Dell fez um estudo de que a segunda tela ali adicional, fora do seu Note, gera mais ou menos 34% de produtividade a mais no seu dia. Então, pense que isso vai crescer cada vez mais, tá? Então, sim. 34% a mais. Então, eu não estou errado. Tá vendo? Agora eu tô. Mas ela tá desligando. Ó, João Almeida mandou aqui. Boa noite. O RMA do Inspiron é gigantesco. Precisamos de uma máquina de entrada que bata o V15 e HP 250. Quem falou isso? Esse é o João Almeida. João! Se eu puder me justificar, antigamente tinha, assim, esse boato de que o RMA, as devoluções, traduzido para você, do Inspiron era muito alta. Mas por quê? Por conta de um problema que tinha na dobradiça do Inspiron. Mudou a carcaça do produto, gente. Então, eu tô aqui falando porque eu vendo bastante. Então, não tem mais um RMA altíssimo. Mas é de tempo Inspiron. isso. Há muitos anos atrás.
há muitos anos Então, por atrás. exemplo, dessa mudança de Vostro para Inspiron, isso já não aconteceu. Não. Então, não. porque, assim, tanto as 3 marcas que ele citou, eu acho que o índice é muito baixo de RMA, de troca, muito baixo. Muito baixo. Mas vale a pena explicar, quer dizer, foi um problema que teve no passado e que nessa sim, mudança de exato. Vostro para Inspiron, isso já não existe tem um mais. tempo, na verdade, que teve essa transição da dobradiça, que era esse probleminha, quando a gente fala que de nascença, nasceu com ele ali, e não tem mais. Então, pelo contrário, os feedbacks são super positivos, tá? Do Inspiron. Top. A Tamires Navarro mandou aqui, ó. A Dell não tem nenhum programa de canal para revenda? Tem programa fortíssimo de canais. E aí... Tamires, você tem que se informar mais, viu? Você tem que trabalhar numa revenda para você estar mais ligada nas coisas. Mas tem sim. Tem programa de canais, ela consegue entrar através do site, fazer o cadastro no Partner Portal, que chama, e aí ela tem acesso aos benefícios do programa de canais. Boa. Ó, Gustavo Santos de Oliveira. Ju, maninha, você é um orgulho. Gleice Nascimento. Time de projeto está totalmente à disposição para apoiá-los com esses modelos, fora que o nosso catálogo de estoque imediato. Rosimeire Valdívia mandou aqui, parabéns, Ju, sucesso. Laura de Lima, parabéns, Ju, também, mandando aqui. Letícia Sierra, parabéns a todos, a sua expertise, Ju. Boa noite, muito bacana trazerem mais uma mulher para falar sobre a tecnologia. Isso é o Codificortes aqui da nossa equipe, mandando um alô aqui para a Ju. E nós também agradecendo a participação da Ju aí, que, mais uma vez, né, Pedrão, a gente tá cheio de eu principalmente, né, cara, assim, cada vez que eu sento aqui, eu vou aprendendo mais, né, cara, que a tecnologia é difícil, cara. Se você, tipo, vocês estão falando hoje aí, eu dei uma flutuada geral nas coisas, cara. Não é verdade? Tem muita Não é gente verdade, que entendeu, cara? quem não é. Não, quem é da área entende, cara, mas quem não é... Não, Eu queria ter falado menos tecniquez. E tem outra coisa, que a gente o fala Inspiron, tudo rápido, o né? RMA Tudo pra rápido, mim aqui era Real Madrid, velho. Eu não sabia. tudo rápido e tudo junto, e a gente se entende, né? É isso. Aí tem gente que fala, espera, calma. Inspiron, V15, HP 250, assim, uma linguagem que só vocês entendem, né? Dia a dia, faz parte do dia a dia. Por isso. Só para ele ficar assustado, quantos mil notebooks o mercado consome por quarter, a cada 3 meses? Você tem esse número de cabeça? De cabeça eu não tenho, eu posso falar distribuição. Distribuição. Por quarter, em média, notebooks, mais de 10 mil, eu posso te falar, muito mais de 10 mil. Muito mais de 10 mil? Muito mais. Na distribuição? Muito O número é maior. Muito mais. O número é maior. É muito notebook. Cara, depois que tem uma atualização, vão revendendo, os que estão morrendo vão fazendo o quê? Aí assim, ó, vamos colocar assim, existem vários programas de descarte. Então, uma tendência agora a surgir, já tem, né, e surgindo mais empresas para comprar esses equipamentos ou retirar esses equipamentos e fazer o descarte ecologicamente correto. Entendeu? Então, o que acontece hoje? Uma empresa, ela tem uma responsabilidade social. Então, quando você compra um notebook, você tem que descartar ele corretamente. Não é pegar ele e jogar dentro do rio. Entendeu? Colocar no cesto do lixo. Você tem um no-break, você não pode descartar ele. Ele tem que ter uma bateria. É a mesma coisa, você pegar um celular velho, quebrou a tela, você vai lá e pof. Entendeu? Então, a pessoa que tem um equipamento eletrônico, que tem uma empresa, tem obrigação social de fazer o descarte ecologicamente correto. E aí existem empresas no mercado que compram esses equipamentos, porque aí você tem 2 sentidos. Você pode comprar... eles compram esse equipamento para revender como equipamentos usados. Então, o que ele faz? Ele compra esse equipamento, leva para o laboratório, limpa o HD, te dá um certificado, por exemplo, que destruiu as suas informações, reinstala esse equipamento e ele vai ser vendido como usado. Ou vai ser ecologicamente destruído. Entendeu? Então essa é uma tendência, tem muita empresa trabalhando forte nisso. Por quê? Porque tem muita máquina parada e empresa que não sabe o que fazer com elas. Porque tem um HD ali carregado, o cara fala, minha informação está aqui. Então essas empresas coletam os equipamentos, te entregam um documento dizendo que as informações foram destruídas e parte foi vendida e parte foi descartada corretamente. E isso... o ISO, tem vários que pedem isso. O Sérgio Fonseca
colocou aqui, ó, retificando minha pergunta, a Dell pretende lançar algum hardware com o Dual Boot, ou seja, Windows e Android para aplicações de automação comercial? Ele foi lá num ponto lá. Mas por enquanto não tem projeção, tá? Pelo menos não foi lançado nenhum comunicado sobre. E tem mercado muito grande crescendo de automação comercial e tem realmente essa necessidade de você ter um equipamento ali para fazer com aplicações para esse sentido. Mas não tem esse volume, mas vai ter gente entrando nisso aí com certeza. Com certeza. Cara, uma pergunta para os dois também agora. O que vocês esperam aí desse mês até o final do mês ano? até o final do ano? Não, esse mês aqui é até o final de outubro. Não, desse mês até o final. Até o final de outubro? Esse mês nós estamos em outubro. É assim que brinca? Não, calma aí. A pergunta é, esse mês ou até o final do ano? Não, eu vou falar de novo. Você tá me confundindo, hein, cara? Só porque é aniversário da sua esposa, hoje você tá assim. Desse mês até o final do ano, o que vocês esperam do mercado? Até o fim do ano, o que a gente espera do mercado? Isso. Cara, essa é uma pergunta boa pra Juliana. Essa é uma pergunta boa pro Pedro. O mercado está agitado. Acho que, pelo menos nos últimos 3 meses, deu uma reagida boa no mercado. E a expectativa é que realmente continue assim até o final do ano. E que feche o semestre, principalmente falando desse semestre, tá? Primeiro semestre ali, acho que foi bem difícil, mas esse segundo semestre deu uma reagida boa. Então, a expectativa é que realmente continue como foi esses últimos 3 agora, bem agitado. Vocês sentiram uma melhora agora? Eu senti uma melhora. Senti que o mercado deu uma reativada. Não sei se é por conta do final do ano também. Acredito que agora, nesse momento, historicamente, principalmente, eleição também dá uma parada, dá uma segurada. Então, depois das eleições, vem Black Friday também. Então, volta a dar uma aquecida no mercado. Então, a expectativa tá boa, é alta. Fim de ano sempre... Sempre melhor? Sempre melhora. Tomara, segundo semestre, principalmente. O segundo semestre é sempre melhor que o primeiro. Primeiro é mais parado que saci de patinete. Pelo menos lá no estúdio tá difícil, hein? Tá? Pouca gente. Só velhinho, né, cara? Mas você só dá aula o aluno mais novo dele. Os velhinhos estão caindo, estão dando baixo. Você ele atende idoso só. O mais novo lá tem 50 anos. Qual o aluno mais novo seu tem 50 anos? Você parou pra pensar? Mais bonitinho, tem os olhos tão tortos quando chorar a lágrima cai na nuca. A Paloma Santos tá mandando aqui. Ju, aproveitando o tema inicial sobre mulheres da tecnologia, como você vê a crescente do espaço de mulheres nessa área? Boa. Eu acho que cada vez mais as mulheres estão tomando o espaço dela nessa área. Foi um pouco do que eu falei. Eu acho que é a mulher entender que ela tem o espaço dela, que ela pode ter o espaço dela, se especializar cada vez mais. E você tendo domínio sobre o seu assunto, sobre aquilo que você faz, consequentemente você vai ganhar o seu espaço. E eu acho que cada vez isso vai crescer mais. Porque a mulher tem o poder ali de mostrar que ela sabe, que ela pode. E é isso. A mulher se ajuda? Se ajuda. Se ajuda? Porque assim, no mercado de trabalho, ela se ajuda mesmo ou ela derruba uma outra? Não. Porque os caras é meio que um puxa o tapete do outro, né, velho? Igual o brasileiro quando mora na Austrália. Fica fazendo... Não, acho que quando você vem pro departamento comercial, acho que é diferente. É diferente. Eu falo pelo meu time, tá? A experiência ali é uma ajudando a outra a todo momento. E eu acho que é isso. Para você crescer, para você ter o seu espaço, você precisa ser ajudado e ajudar também. E acho que o que faz muita diferença, falando da minha trajetória ali, aproveitando a pergunta dela, eu tive um suporte de liderança muito bom, mostrando e provando que eu realmente posso ter o meu espaço, que eu sou mulher, mas que eu sou competente para fazer essa função, para estar nessa função. E eu acho que o apoio do líder nesse momento é essencial para te direcionar. E é isso, não tem por que não ter o espaço. É isso aí, tá falando, tá respondido aí para Paloma Santos. E o que você está colocando, reforçando, é que hoje você vai para uma reunião, antigamente você chegava na sala, você era um cliente, 3 homens, depois era uma menina e 2, hoje você chega a 3 mulheres. É isso. Hoje, principalmente na área de tecnologia, tem muita mulher trabalhando. Muita. Compras, então... Muita mulher. Aumentou consideravelmente o número de mulheres. E eu acho que aqui na empresa também tem bastante meninas. Né, Matheus? Mulherada domina. Antigamente era 10 homens para cada rapaz, agora só tem mulher aqui. Não, antigamente era só homem mesmo. Agora, de
20 anos pra cá. Mas em vendas, né? Sempre foi mais mulher, né? É isso. Legal. Eu tô olhando aqui, tem um quadradinho com uma galera diferente que eu não tô. Por que vocês estão Isso é fazendo uma reunião? outra história. Por que vocês estão fazendo reunião e não estão me chamando? Olha só, por que nós estamos fazendo reunião e não estamos chamando ele? Ele chega... Se você marcar a reunião aqui 3 da Impressão tarde... minha ou tô sendo tirado do podcast? Se marcar aqui que tem reunião 3 da tarde para estrutura do trabalho, ele vai falar, você é tão louco, porque não é tão fácil. Ele não entende. Olha lá, hein? E eu falei para ele assim, olha, nós vamos ter um projeto aqui que nós vamos colocar IA dentro das entrevistas. Ele, o que é isso? Para quê? O que é IA? Não dá, né? Não, É de comer. o IA eu até entendo o que é. Tá. O problema Aí eu falei para ele, deixa andar, ficar pronto, depois eu te mostro. Depois eu te explico. Tô errado? Tá certo. Pessoal, é isso aí. Ó, Boa. Pedrão, queria agradecer a Juliana. Obrigado, Ju, pela... Né, sempre a gente ampliando o nosso conhecimento, principalmente o meu, né? Que sou bem leigo do assunto, mas é normal, né? Queria agradecer as pessoas que estiveram com a gente aí no chat, ao vivo. Todo mundo participou, gostei. Hoje todo mundo foi bem... Bastante né, gente. positivo aí. Pedrão, queria agradecer aí, cara, pelas Obrigado. reuniões que você não me chama. Obrigado, viu, cara? Pelas reuniões que eu não te chamo, pelas reuniões que você dá cano. Obrigado aí, viu, cara? Tem que tirar Você fora chama, olha, não, eu tô em São Roque. Cara, é Teams, entrou online. Obrigado aí Ele, por hã? me tirar do esquema. Viu? Ele Pô, fala assim, hã? Teams, hã? O quê? O quê? Ju, muito obrigado. Foi um papo top, somou. Passou rápido, né? Passou rápido, super Nossa, rápido. super rápido. E agradecer a todo mundo. Mais uma entrevista inteligente. E parabéns Eu que pelo agradeço a trabalho. oportunidade de vir aqui contar um pouco da minha história, falar um pouco de Dell. E sucesso, meninos. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado. Pô. Pedrão, só mandar a última aqui. Queria agradecer o pessoal que eu falei aqui no penúltimo podcast do aulão lá sobre a TF Sports. Foi legal, todo mundo esteve lá presente. Foi uma aula bem legal. Queria agradecer a presença aí de quem esteve com a gente. Sport? Olha lá. É uma aula da Track and Field Sports. E o que é O track que é field sport? RJ45? É isso? E o que é track o quê? Track and Field é a marca lá que A fez marca que patrocinou. patrocinou as aulas aí Aula do quê? de funcional. O que é funcional? Funcional é um trabalho que funciona. Não, mas me explica. Então, assim, funcional é uma coisa que direciona. É até bom falar isso aqui. Hoje, todas as aulas, é funcional. Só que o cara não sabe que o funcional, ele é específico para alguma coisa. O que coisa? Por exemplo, você é um cara que joga tênis, certo? Você faz o esporte tênis. Aí eu vou dar uma aula funcional pro tênis. Então eu pego os movimentos do tênis, eu associo algumas coisas e melhoro o movimento do tênis em você. Certo? Você joga vôlei. Eu pego os movimentos do vôlei, associo exercícios específicos pro vôlei que melhora a sua execução no vôlei. E isso é um trabalho funcional. A galera pensa que o trabalho funcional é qualquer coisinha de exercício que é livre, que precisa de peso, é funcional. Mas não é? então- Não, mas muita gente tem. E, por exemplo, você faz jiu-jitsu, você chega lá, qual é o funcional? O burpee. Não é, cara. O funcional é uma... Quando um cara vai surfar, ele fala, ele fez uma manobra funcional, porque é uma manobra que ele volta ganhando velocidade porque ele tá fazendo só isso. Então, o trabalho funcional da aula que eu dei, na verdade, foi full body, né? Uma aula que... Full body. Full body é uma aula... Eles chamam de full body porque é uma aula que tem todos os exercícios funcionais, mas que mesmo assim os caras colocam errado pro leigo no caso. Entendeu? Tá. Então, você deu uma aula de full body. Funcional, né? Funcional Manda- full body, que é uma aula completa de... Então, e ele Ele fala achou que difícil é falar. difícil vender É. tecnologia. Já pensou a gente? Oi, tudo bem? Quem que é o pessoa de compras? O Não, Gustavo. Gustavo, deixa eu falar Não, com e- você. Tô com uma promoção aqui, com uma aula de full body, com o professor Kiko. Não, das 18 às mas é que 19h30. os caras que fazem, os caras que projetam isso, os caras não sabem fazer, cara. Ah. Porque ele, primeiro, já bota o cara pra dar uma aula no Zoom, Ah, que é terrível, né? O cara tem que baixar o aplicativo, tem que ir lá pro Zoom, aí você dando uma aula no Zoom, você fica lá em frente à tela, pra mim, que nunca tinha dado uma aula no Zoom, no celular, eu fiquei olhando pro celularzinho lá pequenininho, parecia que eu tava sozinho. Aí falaram, não, põe o computador. Eu falei, não vou dar. Aí, Tá. a tecnologia não não é chegou ainda na sua academia. Chegou, mas assim, cara, é que tem muita coisa, os caras querem fazer umas coisas absurdas e não tem um preparo ainda, entendeu, velho? Então eu queria, eu queria conversar com a Juliana se a Del tá comigo nessa. Tô Aí. brincando. Ele, Tô na brincando. realidade, ele precisa de um investimento, então. Isso aí, cara.
Então, assim, voltando lá, queria agradecer o pessoal que esteve com a gente lá, se inscrevendo, baixando o aplicativo, fazendo toda aquela parafernália lá, beleza? Mas foi boa a aula. Foi boa, foi show de bola, cara. Quando é que vai ter outra? Próximo mês, né? Mês que vem? Mês que vem, agora vai ser uma aula por mês, nesse esquema aí, né? E quem quiser também ir lá procurar o Fit Tower Studios, quiser fazer um trabalho personalizado e for menos de 60 anos, pode ir também. Que a gente tá aceitando gente nova, hein? Que a gente tá renovando lá o canal. Menos de 60 anos. Estamos trabalhando com 20 mais também, não é só 70 mais não, hein? Não tem nenhum aluno com menos de 50 anos. Nenhum. Não deve ter uma de 40 lá. É, o mais novo participou da Santa Ceia. Quando eu treinava com ele, eu falava que era um treinamento geriátrico. Não é nada, é que Kiko. hoje o treinamento é pra todas as idades, né, cara? Verdade. Verdade que... Mas porque a gente tá brincando, mas eu acho que a moçada vai pra academia pra interagir. E a pessoa com um pouco mais de idade, ela vai porque é saúde. Eu não vou pra interagir, não. Não sei, não tô falando moçada generalizado. não, assim... Grande grupo, vai. vai. A molecada hoje quer ver gente, né? Quer ir num lugar, mais ou menos, né? Mais ou menos. Tem muita gente já mais focada, até demais. Mudou bastante, né? Mas, graças a Deus, eu tenho uns velhinhos lá, que senão eu tava morto. Boa. Gente, é isso aí. Pedrão, obrigado. Obrigado, Ju. Juliana, foi obrigado. muito legal. Gente. Vamos nos falando. Vamos lá e Del, sucesso. É isso. É Pessoal, isso aí. Codificado Podcast, versão tecnologia. E se inscreva no canal e nos siga lá no @Codificado Podcast no Instagram e em nossas plataformas de streams de áudio, ok? Valeu, boa noite, até! Boa noite.